Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até você da parte do Espírito Santo, Senhor Jesus, neste sábado, dia 13 de 2025, o segundo sábado do último mês do ano 2025, o sábado, dia 13 de dezembro. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a última parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens. É bem verdade que já vimos a primeira parte há 13 semanas atrás, no sábado, dia 20 de setembro, que tem como tema quem são as 10 virgens. A segunda parte que tem como tema quem são as virgens loucas e prudentes do reino dos céus. A terceira parte que tem como tema por que as virgens loucas elas viviam sem azeite de reserva nas suas vasilhas, o que simboliza a palavra azeite na Bíblia Sagrada. A quarta parte, por que as virgens loucas elas viviam com as suas lâmpadas apagadas, o que representa a lâmpada da Bíblia Sagrada. A quinta parte que tem como tema por que as virgens loucas e prudentes elas adormeceram com a demorada do noivo, que representa o sono na Bíblia Sagrada. A sexta parte, por que à meia-noite ouviu-se um grito, eis aí o noivo, o que representa o horário da meia-noite na Bíblia Sagrada. A sétima parte que tem como tema a sabedoria das virgens prudentes em valorizar as bênçãos espirituais e a sua constância em manter uma vida de vigilância. A oitava parte que tem como tema a vida de distração das virgens loucas, os fez ficar do lado de fora de casa. A nona parte que tem como tema quem é o noivo, citado na parábola das 10 virgens. A décima parte que tem como tema quando será a segunda vinda do noivo. A décima primeira parte que tem como tema que a trombeta será tocada e somente as virgens prudentes irão de ouvir o toque da trombeta e ser arrebatadas nas nuvens ao encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. E a 12ª parte, que é a penúltima, que vimos na semana retrasada, que tem como tema por que a porta se fechou com a chegada do noivo, e o que representa a porta na parábola das 10 virgens. Hoje, então, da parte do Espírito de Deus, vamos conhecer a 13ª parte desta série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens, que seria então um resumo das 12 precedentes passadas partes que nós vimos. Vou fazer a oração e na sequência então o Espírito do Senhor irá administrar por intermédio do missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio estar em oração diante da Tua eterna e santa presença. A Tua palavra ela declara na Epístola Universal aos Hebreus capítulo 4, versículo número 16, diz o seguinte, o escritor, que acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em tempo oportuno. O escritor ele declara o seguinte, que tende, pois, irmãos, intrepidez, ousadia ao entrar nos santos de santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que ele nos consagrou através do seu véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sumo sacerdote na casa de Deus, aproximemos-nos perante ele com o coração puro, tendo o coração purificado, toda a má consciência e o corpo lavado com água. Senhor Jesus, o Senhor declarou no Evangelho de Mateus capítulo 5, diz o seguinte, que bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que neste dia o Senhor venha me usar para que por intermédio de mim o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, ajude ela a se preparar para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, para que quando a trombeta toque ela não venha a ser achada dispersa e ela venha estar preparada para subir
juntamente nas nuvens ele encontrou o Senhor nos ares, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, e que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim. Só tenho que louvar e agradecer de coração. Toma a direção dessa 13ª e última parte, o que eu lhe peço e agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga ao missionário, glória a Deus, amém, e graças a Deus. Para essa 13ª e última parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens, está em 13 versículos do Evangelho de Mateus, capítulo número 25, tem como tema a parábola das 10 virgens, do versículo 1 até o versículo número 13, o Senhor Jesus contando a parábola dizendo o seguinte aqui: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram-se a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram loucas e 5 eram prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das suas lâmpadas, levaram azeite de reserva nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas achadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes elas responderam dizendo que, para que não nos falte a nós outras a vós, ide antes aos que o vendei e comprai. E saindo elas para comprar azeite, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com elas para as festas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo, que eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale comigo. Para essa 13ª e última parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens. A 13ª parte ela tem como tema quais são as lições da parábola das 10 virgens. A primeira lição que nós precisamos aprender sobre esta parábola é que ela é uma parábola que foi contada por Cristo, dando um alerta para o povo de Deus no que diz respeito ao despertamento, à preparação e à vigilância, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo número 24, versículo número 13, Cristo, no que diz respeito à sua segunda vinda, ele declara o seguinte: que aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Pai, nem o Filho, mas unicamente nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, a segunda vinda de Cristo não tem data prescrita e registrada na Bíblia Sagrada. E quem são as 10 virgens? A segunda lição: as 10 virgens, Cristo quer fazer referência a todos os cristãos de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os séculos, aos que morreram acreditando no Senhor Jesus Cristo e entregando a sua vida para o Senhor. Jesus ele pode voltar, estando nós vivos, estando nós mortos. Jesus ele voltará, até porque ele declara mesmo dizendo o seguinte: que ainda passa o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca irão de passar. Tudo aquilo que Deus ele falou por intermédio dos profetas que morreram, os que estão vivos, irá de se cumprir no tempo de Deus, na hora de Deus e no calendário de Deus. A terceira preparação, você vê que, já que as 10 virgens faz referência a todos os cristãos de todos os tempos, de todas as épocas, no versículo 2 fala que 5 dentre elas eram loucas e 5 prudentes. Ou seja, no meio do povo de Deus, que são as 10 virgens, existem aqueles que são loucos, existem aqueles que são prudentes. Ou seja, e Cristo ele nos dá indício
quem são os loucos, de quem são os prudentes. Ele fala no versículo 3 que as loucas, ao tomarem o azeite, não levaram, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo de reserva nas suas vasilhas. Essa é a terceira lição, que as pessoas que são loucas, que é a maior parte dos cristãos, que eles até aceitaram a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, mas eles não se converteram 100%, eles não entregaram 100% a sua vida para Cristo Jesus. Aqui está um perigo, que é um alerta para aqueles que até frequentam denominações, mas não levam Deus a sério, levam Deus na brincadeira. Você vê que hoje até muitos brincam, falam que eu sou da igreja A, da igreja B, da igreja C. E você olha para a vida das pessoas, mas as pessoas elas não vivenciam a vida cristã da sua vida diária. As pessoas elas falam que são cristãs, mas elas levam a vida de qualquer jeito. Elas têm um comportamento que não é palpado na palavra de Deus. E você vê que Cristo ele vai muito mais longe, nos dando a quarta lição. Ela fala que as virgens loucas, elas tinham as suas lâmpadas apagadas. Nós vimos na quarta parte que a lâmpada, ela aqui simboliza, representa o espírito do homem, porque no livro de Provérbios representa o espírito do homem, como também a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo número 20, versículo número 27, fala que o espírito do homem é a lâmpada de Deus que permanece acesa no seu íntimo. Você vê que a lâmpada ela representa o espírito do homem. E o nosso espírito ele só fica apagado quando Deus não está em consonância conosco. Então ele só pode estar em consonância, em comunicação com o nosso espírito, se nós estivermos em comunicação com o Espírito de Deus através do devocional, que é a oração. E aqui vem o segundo significado da lâmpada, que o salmista no Salmos capítulo número 119, versículo número 9, ele fala dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você vê que para além da lâmpada ela fazer referência ao espírito do homem, ela representa a palavra de Deus. Você vê que o devocional ele é conhecido como o nosso espírito está em comunicação com Deus através da oração, e nós estamos em comunicação com Deus ou ouvindo a voz de Deus através da palavra de Deus. São dois símbolos principais que marcam o devocional do cristão, que é a virgem prudente do cristão verdadeiro, que tem a sua lâmpada acesa, é que o espírito dele está em comunicação com o Senhor, e o Senhor está em comunicação com o espírito do homem através da palavra de Deus, através do devocional, porque Deus ele tem inúmeras maneiras de se comunicar com o nosso espírito, através do silêncio, através da palavra de Deus, através de imagens, através de sonhos, através de visões, através de revelações, através da natureza, através de Deus tem inúmeras maneiras de se comunicar com o nosso espírito. Então nós vimos que para além, a primeira lição que nós vimos que para além que é uma parábola que faz referência à segunda vinda de Cristo, né, despertando em nós alerta, haver uma vida de vigilância, estar preparado para a segunda vinda do Senhor Jesus. A segunda lição nós vimos que ela faz referência a todos os cristãos de todos os tempos, todas as etapas, que no caso são as 10 virgens. A terceira lição vimos que as virgens loucas, que são os cristãos que levam a Deus na brincadeira, eles são identificados por ter o seu espírito, a sua lâmpada apagada. E tem também a quarta lição, que fala que elas não levaram azeite consigo, que nós vimos que o azeite ele simboliza, ele representa o Espírito Santo. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, aqui o derramamento do Espírito Santo é uma profecia que Deus havia usado o profeta Joel no seu livro, no capítulo 2, versículo número 28 e 29, Deus falando através da boca do profeta Joel, dizendo o seguinte: e acontecerá que nos últimos dias
derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você vê que o Espírito Santo é uma promessa dada por Pai, é uma promessa cumprida pelo Filho, porque Cristo ele fala no Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo número 51, dizendo que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa promessa ela foi cumprida no dia de Pentecostes, mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, e você vê versículo 4, e você vê que o Espírito Santo ele está disponível para aqueles que se colocam em posição de virgens prudentes. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, aqui a minha conversão ela é só minha, eu não posso dar para você. E o Espírito Santo que está na minha vida, ele é só meu, eu não posso partilhar com vocês. Por isso que você tem que buscar o revestimento do poder do alto através do devocional, através da oração. Você tem que buscar o Espírito Santo. Você vê que fala que as virgens loucas, elas não levaram azeite consigo. E fala que para além de elas não levarem azeite, elas não levaram a sua lâmpada. E a quinta lição fala das virgens prudentes. Vemos que as virgens prudentes são os cristãos que levam a Deus a sério, que são aqueles cristãos que têm a sua lâmpada, o seu espírito aceso, através do devocional, através da oração, através do estudo rigoroso da palavra de Deus, e que vivenciam a palavra de Deus na sua vida diária. E para além de eles terem o seu espírito aceso, eles têm a sua lâmpada acesa, eles têm azeite de reserva nas suas vasilhas, ou seja, eles têm o Espírito Santo fluindo na sua vida cristã. O cristão que é verdadeiro, ele não se limita simplesmente a saber que ele tem o Espírito Santo. Ele está sempre aí na oração, ele está sempre aí em buscar a presença de Deus, ele está sempre aí a se interessar em querer ser cheio do Espírito Santo. E é claro que quanto mais o cristão ele busca o Espírito Santo, mais ele vai ouvir a voz de Deus, mais ele vai transbordar da presença do Espírito Santo. E a sexta lição fala aqui no versículo de número 5 que tardando o noivo, todas as virgens elas adormeceram. Nós vemos que o sono na Bíblia, meu amigo, minha amiga, é um sinal de falta de vigilância. E sabe quando é que nós passamos a dormir? É quando nós não levamos Deus a sério. O momento que a gente tem que, olha, a vida cristã, ela é marcada por uma vida de constância e de vigilância. Se eu e você não formos constantes na oração, não formos constantes no estudo da palavra de Deus, não formos constantes no devocional, a gente vai dormir espiritualmente. Foi isso que Cristo ele falou para os discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo número 26, quando ele estava aqui para ser crucificado, quando ele estava no jardim do Getsema. Ele fala, diz o seguinte, que vigia, ele declara para os discípulos que no versículo 44, que nem ainda uma hora o deixe vigiar comigo, ou seja, era o momento deles ficarem atentos, eles preferiram ir dormir. E quantos são os cristãos que estão a dormir? Estão a dormir no que diz respeito à oração, estão a dormir no que diz respeito a viver uma vida santa. O que tem levado muitos a dormir é o envolvimento com as coisas materiais, é o envolvimento pelo pecado. É que tem levado muitos a viver uma vida de sono, uma vida de adormecer. Essa não é a vontade do Senhor. Ele quer que nós tenhamos uma vida de vigilância, levamos a Deus a sério. E a sétima lição fala no versículo 6 que a sétima, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, sai ao seu encontro. Aqui tem, meu amigo, minha amiga, aqui a sétima lição que fala de meia-noite. Nós vimos que o horário da meia-noite na Bíblia Sagrada é um horário de perigo, é um horário de despercebimento. E a meia-noite no calendário de Deus representa a última hora. Quando todas as coisas estiverem cumpridas, Jesus ele irá de si buscar a sua igreja. Você vê que o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ele fala aqui, no capítulo 5, ele fala que a vinda do Filho do Homem será como ladrão.
da meia-noite. Você vê que Cristo ele não vai avisar ninguém. Quem estiver preparado irá de subir com o Senhor. Então, a meia-noite é um horário de perigo, é um horário de vigilância. Você vê que a vida cristã é uma vida de vigilância. Se você quer ir morar com Deus, com Cristo, na glória da eternidade, você tem que vender a sua alma para Deus e você tem que assumir um compromisso de viver uma vida rigorosa, de viver para Deus todos os dias como se fosse o teu último dia. Isso é que faz a diferença dos cristãos da igreja primitiva com os cristãos da igreja moderna, porque eles viviam a vida cristã no seu tempo acreditando que Jesus iria de voltar nos dias deles, porque eles levavam a Deus a sério e o coração deles estava ardentemente desejoso que Cristo voltasse nos seus dias. Então vemos que a meia-noite é o horário de perigo, é o horário de vigilância. E vimos que o horário da meia-noite ela tem muitos símbolos. E a operação de Deus na Bíblia sempre foi a meia-noite. Você vê que quando Deus ele feriu os primogênitos do Egito, mencionado em Êxodo capítulo 12, foi no horário da meia-noite. Gideão ele venceu os medianitas no horário da meia-noite. Sansão ele destruiu os filisteus no horário da meia-noite. Você vê que é um horário de perigo. Então Deus está nos ensinando que ele virá num tempo que as pessoas estarão desapercebidas, que as pessoas estarão aí vivendo uma vida completamente de desapercebimento. E a oitava lição da parábola das 10 virgens vimos na oitava parte que no versículo de número 8 fala que saindo as virgens loucas que é para ir comprar azeite. A oitava lição, meu amigo, minha amiga, é a vida de distração. Não era o momento delas sair, mas elas saíram. E quantas são as pessoas que estão a levar uma vida de distração? Nos entretenimentos, nas brincadeiras, nas risadas, nos gracinhos, nas gargalhadas. Você vê que no livro de Gênesis capítulo número 19, versículo número 23, que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, quando os anjos de Deus eles falaram para Ló, para além da tua mulher, das tuas noras, para além da tua mulher, das tuas filhas, você tem mais alguém aqui que você poderia lhes avisar antes de nós destruir a cidade? Ele falou, estou aqui os irmãos Geu. Quando Ló ele saiu que é para ir falar com os seus Geu que Deus poderia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, eles acharam que Ló estava a brincar com eles. Sabe por quê? Vida de distração, levar as coisas a sério na brincadeira. E quantas são as pessoas que levam uma vida de distração? Elas são cristãos Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Olha, se você morrer na distração, se a trombeta ficar, você vai ficar. E a nona lição que nós vimos, meu amigo, minha amiga, nós vimos que o noivo citado na parábola das 10 virgens é exatamente o Senhor Jesus Cristo. Jesus ele é o noivo porque é uma parábola que ele fala dele. Ele é o noivo que vem buscar a noiva aqui, no caso é o povo de Deus, aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estão vivos. Jesus ele pode vir, meu amigo, minha amiga. Você estando morto, mas Jesus ele vem. Ele é o noivo. E a parábola ele está falando da segunda vinda, está falando dele mesmo. E você vê que a vinda de Cristo, ela é precedida por sinais. Por isso que você vê que no Evangelho de Mateus capítulo 24, que fala a respeito do sermão profético de Jesus, que ele fala a respeito da sua segunda vinda. Ele fala que a sua segunda vinda, ela seria marcada por sinais. E ele fala quais são os sinais que vão preceder a sua segunda vinda. Ele fala de aparecimento de falsos profetas, de falsos cristos, catástrofe ou calamidades naturais, o aumento do conhecimento, o esfriamento do amor, a imoralidade irá de aumentar. E você vê que e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E você vê que dos sinais da vida de Cristo, talvez esse é o positivo. Ele fala aqui que quando o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então
irá e então o Filho do Homem irá vir. Esse é o único sinal positivo da segunda vinda de Cristo, que enquanto o Evangelho do Reino não ser pregado até os confins, Jesus ele não irá de voltar. E a próxima lição, vimos que a 11ª lição sobre a parábola da ideia, vimos que a trombeta será tocada e somente as virgens prudentes, que são aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aqueles adolescentes que estão a militar em levar a Deus a sério, além do normal, que morreram em Cristo, irão de ouvir o toque da trombeta. E você vê como é que Deus ele funciona. Meu amigo, minha amiga, aqui Paulo ele recebendo a revelação sobre o arrebatamento da igreja. Ele fala na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 13 e 14, ele fala de que não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes no que diz respeito aos que dormem, mas na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta. A trombeta tocará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você vê que as pessoas que morreram em Cristo, que são os cristãos todos sempre, todas as épocas, que morreram sem a vida do Senhor, esses irão de ressuscitar primeiro. Depois os que estiverem vivos, sejam os que estiverem vivos, irão de ouvir o toque da trombeta. É um som de alarido. Você vê que no versículo 12 de Mateus capítulo 25 fala assim que ouviu-se um grito, aí vem ao noivo. O grito aqui é o toque da trombeta, é o alarido, é estrondo, que somente quem ama a Deus é que terá a graça de poder ouvir esse som. E você vê que a 12ª lição sobre a série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens, você vê que no versículo 11 fala assim que e saindo as virgens loucas, chegou o noivo, as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, para a festa, e fechou-se a porta. Nós vimos que a porta na parábola das 10 virgens representa a oportunidade que Deus ele dá para todos os homens, todas as mulheres, de se voltarem para Cristo, de aceitarem a Ele como único Senhor e Salvador da sua vida. Porque você vai que no livro de Apocalipse, capítulo 3, Cristo ele fala que eu estou à porta, que a porta aqui simboliza o nosso coração. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, sairei com ele e fecharei a porta. Só tem uma porta que Deus ele quer entrar e ele não pode entrar sem a nossa permissão, que é o nosso coração. E a 13ª lição da parábola das 10 virgens é: você vai ficar ou você vai subir? Você está preparado, meu amigo, minha amiga, para o arrebatamento da igreja? Porque a palavra arrebatamento significa rápido, ser levado com força. E você vê que não tem data prescrita na Bíblia Sagrada de quando isso irá de acontecer. Você vê que no arrebatamento do profeta Elias, mencionado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, porque Elias não morreu, ele foi levado num redemoinho. Elias ele havia dito que para Eliseu, que foi o seu sucessor, que quando Deus poderia lhe levar, poderia lhe arrebatar, Elias disse para Eliseu: olha, Deus ele vai me levar. Mas Elias não falou para Eliseu quando isso iria acontecer. Ele disse, a única coisa que ele disse que é para Eliseu, o seu servo: se você me vê, o seu sucessor, se você me vê, então você irá de receber a capa que o Senhor me deu. Eliseu foi obrigado a se submeter a uma série de condições que o profeta Elias havia posto, que é para ele ver o arrebatamento do profeta Elias e receber a capa, que seria então a herança que Deus ele falou que é para Elias deixar para Eliseu. Que significa dizer que somente, meu amigo, minha amiga, os homens e as mulheres que estiverem preparados, que estão a levar a Deus a sério, que tem uma vida de vigilância. O que é ter uma vida de vigilância, missionário? É viver atento. Você
você viver o teu dia de hoje como se fosse o único dia, o último dia da tua vida. Viver vigilante é você viver o último dia, é você viver o teu dia de hoje como se fosse o último dia. Se você quer saber se um cristão ele está preparado ou não para a segunda vinda de Cristo, é muito simples. Se um cristão você vê que ele tem desejo que Jesus ele volta hoje, agora, é porque ele está bem espiritualmente. Mas se um cristão ele tem medo que Jesus volta hoje e que ele fala assim, eu não sei se eu vou subir e se eu vou ficar, ele não está bem espiritualmente. Espero que essa série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens, especificamente essa 13ª parte que tem como tema quais são as lições da parábola das 10 virgens, nos sirva como reflexão, nos sirva como alerta, que é para a gente estar preparado e vigilante no que diz respeito à vida do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou fazer oração. Espero que o Espírito do Senhor possa te convencer sobre essa série de mensagens. Obrigado, Santo Deus, por me usares. Obrigado pela tua palavra que é mais doce que o meu. Que o Senhor ajuda essa pessoa a arrancar tudo quanto entendimento, a tirar lições preciosas sobre essa parábola de 10 virgens, que ela possa se posicionar e tomar a decisão de manter uma vida de vigilância, uma vida de constância e de preparação, porque a vida do Senhor será como o ladrão da meia-noite, que ela possa ver de maneira vigilante de hora avante. Só tenho que te louvar e te agradecer por essa série de mensagens. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo Senhor me usares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém, e graças a Deus. Desejo a todos vocês um bom final de semana. Obrigado, meu amigo e minha amiga, por me ouvirem nessa série de mensagens que começou no dia 20 de setembro desse ano 2025 e terminou neste sábado, dia 13 de dezembro. Foram 13 sábados, 13 semanas. Desejo estar com vocês no próximo sábado, né? Que seria então assim a nova série de mensagens que o Espírito do Senhor preparou e já tem, que eu gostaria de partilhar com vocês. Um forte abraço, até a próxima, tchau.